Fala aí pessoal, Irã Macedo do canal Aquariologia. Bom, hoje nós vamos falar sobre o aquário? Não, vamos falar sobre o subsolo do aquário. O que eu tenho aqui no subsolo do aquário, debaixo do aquário? Eu mantenho aqui ó, uma caixa de plástico que é o meu aquário quarentena ou hospital. E como vocês podem ver aí, eu tenho ali um hóspede nesse aquário, né? Bom pessoal, quem está aí novamente na água do aquário é a minha peixinha Oranda Achá. A Achá, ela tá com uma doença chamada barriga seca, mas também conhecida como tuberculose, tá? Não sei se vocês vão conseguir observar, mas a gente que é criador, a gente tem aí o acompanhamento diário, né? A Chala tá com a barriga, ela era gordinha, se você pegar uns vídeos anteriores, ela era bem gordinha, muito gordinha. E ela tá com um emagrecimento muito severo. A barriga dela deixou de ser arredondada e passou a ser uma barriga meia retangular, reta do lado. Olha lá, se você observar, ela tá com a barriga na lateral da barriga retinha, tá sequinha, né? Você olhar, tu vai falar, tá malhando, tá com a barriga seca, né? Não, barriga seca é uma doença. Deixa eu tentar filmar por cima, tem bolhas aqui, não vai. Deixa eu desligar rapidamente aqui o. Então, se você observar por cima, ela tá muito magra, tá? O emagrecimento severo, ele é uma característica da tuberculose. Se você observar também, existe um desvio, né? Um lado do abdômen dela, da barriga, tá de um formato, o outro lado do outro lado tem um outro formato. Um tá mais arredondado, mais côncavo, e o outro mais convexo, mais para dentro. Isso é um desvio que eles chamam de desvio de coluna vertebral. A tuberculose também causa isso, né? O peixe ele não fica com seus lados uniformes, né? Ele fica de um lado do corpo com uma forma e do outro lado uma outra forma. Um outro sintoma dessa doença é a perda de cor, né? E ela tem uma cor bem escura, né? É uma oranda chocolate, tá? Para quem não viu o vídeo que eu falo da minha fauna, Achá é minha xodó, né? É uma peixinha que é uma fêmea, né? Ela teve um tempo atrás aí, ano passado, um problema de verme que eu consegui tratar, e agora aí pela má qualidade da água, tá? Geralmente essa tuberculose, essa barriga seca, ela vem pela má qualidade da água. Geralmente água carregada em nitrito e amônia. E eu tive uns picos aí realmente de nitrito e amônia no meu aquário, né? Porque esse aquário é novo, então eu peguei uma síndrome de aquário novo. Possivelmente essa mudança do aquário com os picos de amônia e nitrito causaram essa doença na peixinha. Então um sintoma é a perda de cor. Ela começou a ficar clara, ela é um oranda chocolate, como eu disse, bem escuro, né? E ela começou a ficar clarinha, quase um amarelo. Começou a perder cor realmente, ela começou a clarear, né? Ficou clara. E aí, olhando o abdômen dela com a cor, né, você chega ao sintoma de barriga seca. E também, não vai dar para ver por aqui, por essa caixa. Por essa caixa não dá para ver, mas ela tem lá na lateral, ela tem tipo machucado, uma mancha vermelha, né? Essa mancha vermelha também é sintoma da barriga seca. Bom, identificar esse tipo de doença não é muito simples de início, né? Você só vai conseguir identificar a doença quando ela está num estágio um pouco mais avançado, né? Quando ela já avançou bastante no peixe. Eu consegui perceber primeiro por causa do emagrecimento. Ela ficou muito magra, eu não entendi, falei, pô, mas esse peixe era tão gordo, né? Por que tá magro assim?
e no dia seguinte ela mudou de cor. Ela começou a ficar um pouco mais clara. Então se o criador não ficar observando, se o criador não ficar de olho, realmente você vai ter um problema no peixe que quando você detectar já está tarde. Eu não sei se eu consegui detectar cedo essa doença, tá? Então assim, quanto mais cedo você detectar e quanto mais cedo você tratar, mais chances você tem de resolver a doença do peixe. E como a gente consegue... Qual o manual que eu utilizo, né? Qual é a minha fonte de informação para saber qual doença é, né? Eu não sou veterinário, né? Então a gente tem que recorrer a uma fonte de estudo. Bom, eu consegui na internet um manual que é o manual da Sera. Todo mundo conhece aí os produtos da Sera, né? Eu aí uso alguns produtos, inclusive alimentação, ração. Esse manual é o Como Manter Saudáveis os Seus Peixes Ornamentais. É um manual aí de 55 páginas, tá? E ele explica algumas doenças, né? Esse manual é muito bom. E não somente ele mostra as doenças, o que é cada doença, como cada doença acontece, como se é contagiosa ou não, mas também indica alguns produtos da própria Sera, né, alguns remédios da Sera para poder tratar as doenças. Esse é um dos livros, um dos manuais que eu sigo, tá? Eu tenho aqui no meu estoque de rações e apetrechos para aquário, eu tenho aqui 2 remédios da Labicon. Um muito famoso, que é o Aqualife, né, comercial, isso aqui não é comercial, mais informativo realmente. Então tem um Aqualife, que ele é um fungicida, né, ele combate fungos, tá? E tem aqui o Bacter. O Bacter, também da Aqualife, é um remédio bactericida, né, então ele só ataca bactérias. Então, dependendo da doença que o seu peixe tiver, ou você vai usar um fungicida, ou você vai usar um bactericida. Lembrando que não são vermífugos, então se o problema do peixe é verme, isso aqui não resolve. Aí você vai ter que usar um vermicida, ou vermífugo. Então, Aqualife fungicida, Bacter bactericida. O que tem esses 2 remédios? Vou pegar aqui do Aqualife. Eles vêm aqui, ó, com um manualzinho bem interessante. Lógico, um lado dele vai estar falando sobre os produtos da Labicon. Então aqui é uma lista de produtos da Labicon, que é a Labicon é da Alcon, né? Para quem não sabe, a Alcon é fabricante de ração de peixe. A Labicon é a divisão de produtos químicos aí. O que é legal desse papel é que do outro lado nós temos um diagrama de doenças. Um diagrama para identificar doenças, tá? E aí você vem aqui, ó, do início, e você vem respondendo sim ou não até achar a doença. E seguindo esse diagrama, nós chegamos aqui, ó. O peixe, vou ler para vocês, o peixe está magro e com o ventre retraído, né? Ou seja, ele emagreceu e a barriga está para dentro, está retraída? Sim. Se é sim, tuberculose ou barriga seca. Infecção bacteriana relacionada à má qualidade da água. Então, quando a água tem má qualidade, nitrito alto, nitrato alto, amônia alta, água suja, também água suja, o peixe pode adquirir essa bactéria, tá? Então, a tuberculose ela é causada pelo problema de má qualidade na água. E aqui ele fala os sintomas: perda de escamas, palidez das cores, né, cor pálida, destruição das nadadeiras. Então a chá ela não perdeu nem escama e nem teve a nadadeira destruída, mas ela ficou pálida e ficou magra, né?
tratamento ele indica o Labicombacter, então eu vou ter que tratar com Labicombacter. E a alimentação ele indica Alconguard allium, que é uma alimentação à base de alho. E eu não uso esse guard allium, eu uso uma outra ração de alho, que é a ração da Tropical, a Tropical Dálio. Bom, como que a gente faz o tratamento dessa doença? Como toda doença, a gente geralmente eleva a temperatura da água, tá? Por que a gente eleva a temperatura da água? Primeiro porque a temperatura mais alta da água aumenta o metabolismo do peixe. Então, se a temperatura está baixa, o metabolismo do peixe está baixo. Ele acompanha, o metabolismo acompanha a temperatura. O metabolismo, você sabe, é o poder de desenvolvimento, de crescimento. Então, quando o metabolismo está acelerado, ele come mais, ele cresce mais, ele reproduz mais. Então, assim, o peixe está com seu máximo desempenho. A gente aumenta a temperatura exatamente para aumentar o metabolismo. Quando você aumenta o metabolismo, o peixe passa a comer mais, como eu disse. E se você bota um remédio na água, ele vai usar aquele remédio mais rápido, ele vai absorver aquele remédio mais rápido, porque o metabolismo está acelerado. Se tivesse um metabolismo lento, você colocaria o remédio e ele não absorveria o remédio de forma rápida e eficiente. Então, por isso que a gente sobe. Um dos motivos de subir a temperatura da água é você acelerar o metabolismo para melhor absorção da comida e do remédio. O segundo motivo de você subir a temperatura da água é que alguns fungos e bactérias morrem em águas mais quentes, né? Então, por exemplo, a doença da primavera da carpa. O peixe carpa tem uma doença que se ela tiver numa água abaixo de 20 graus, ela pega uma doença chamada doença da primavera, que causa a doença de barriga inchada ou hidropsia, né? Então, se você quer tratar essa doença, é só deixar a água mais quente do que 20 graus. A doença não aparece. Engraçado, né? Por quê? Porque a bactéria que causa aquela doença não vive em águas de temperaturas altas. Então a gente eleva, por exemplo, uma doença muito famosa é o ictio. O ictio ele é causado por um fungo, e quando você quer matar esse fungo, você eleva a temperatura para 28 graus, a 30 graus aproximadamente, e o ictio morre, porque ele não aguenta viver numa água tão quente. Então o segundo motivo de você subir a temperatura da água é exatamente combater o agente causador. Bom, gente, aí falando aí da temperatura, pensa comigo, você colocar o peixe numa caixinha de 15 litros, 20 litros, você consegue aumentar a temperatura da água. A água está quente, e a água está aí com seus 30 graus. Agora imagina aumentar uma temperatura de um bicho desse tamanho aí, de um aquário desse tamanho. 500 litros de água, você botar com esses 500 litros para 30 graus. É muita energia elétrica aí, muito aquecedor, né? É por isso que a gente trata doenças geralmente em aquários separados, aquários menores. Bom, outra coisa que a gente faz também para tratar a doença, geralmente a gente faz uma troca total de água diária, né? Então aqui a gente não fala de TPA, a gente fala de TTA, troca total de água. Hoje eu troquei a água do aquário, desse aquarinho, tirei a peixinha, botei numa caixinha, num potinho separado, joguei a água toda fora, peguei a água do aquário, aqueci, voltei com o peixe para o aquário. Tá? Então é uma troca total. Essa água não pode ter amônia nem nitrito alto, porque o peixe já está debilitado. Outro item é a alimentação, como eu já disse ali na recomendação da Labicom. A gente utiliza geralmente uma ração de qualidade e as rações baseadas em alho. O alho, ele para muitos aí estudiosos, ele é bactericida, ele tem um poder bactericida. Então, além de alimentar o seu peixe,
além de fazer a alimentação e fortalecer o teu peixe, ele também age internamente no organismo do peixe com poder bactericida. Então, se você já está usando bactericida, se você está colocando água quente, por que não dar uma ração que vai também ajudar a combater essa doença? Então, a ração da chá hoje está sendo basicamente a ração baseada em alho. Bom, e o remédio em si, né? A gente vai usar o remédio indicado, que é um bactericida, pode ser qualquer bactericida, tá? Não precisa ser da Labicon, não. Esse da Labicon, tem muita gente que não gosta, diz que não tem uma qualidade muito boa, assim, tem outros produtos aí de outras marcas, eu não vou ficar indicando marca, vai numa loja de peixes e pergunta qual o melhor remédio para bactéria, para matar bactéria. E eu uso esse da Labicon, tá? Ele vem assim, em sachês, e cada gominho desse aqui tem uma cápsula. Você corta aqui o gominho, tira a cápsula, abre e tem um pozinho. É só botar o pó na água, numa água dentro de um copinho, misturar antes dentro desse copinho e depois jogar na água do peixe. É por isso que a gente usa o bactericida também no aquário hospital e não no aquário principal. Primeiro pela quantidade. Eu tenho que usar uma cápsula a cada 12 litros e meio. Né? Então eu tenho 12 litros e meio, eu uso uma cápsula. Aqui eu tenho 12 litros mais ou menos. Então eu pego uma cápsula e uso ali. Se eu quisesse usar no principal, que são 500 litros, eu ia usar caixas e caixas disso aqui para uma aplicação. Então não justifica. E além de, por ser bactericida, ia matar minha colônia de bactérias nitrificantes. A colônia é boa de bactérias. E isso me dá um problema, porque eu ia tirar a bactéria do peixe, ia curar o peixe, mas automaticamente eu ia matar a colônia de bactérias, ia ter pico de amônio e nitrito e ia acabar com o meu sistema ali, no meu aquário, tá? Então não pode ser usado de jeito algum, de hipótese alguma, no aquário principal, tá? Bactericida mata a bactéria e você precisa das suas bactérias no aquário. E aqui a gente usa uma cápsula por dia, dissolve na água, aplica. Amanhã o que eu faço? Tiro o peixe, troco toda a água, volto a água nova, esquenta essa água. Você pode pegar, por exemplo, parte da água, metade da água, você pode pegar no seu chuveiro. Já vir uma água quente, você pode pegar do seu chuveiro. Condiciona essa água, né? Porque no chuveiro tem o cobre lá, pode vir resíduos de cobre, alguma coisa do tipo. Condiciona a sua água, coloca a água do aquário também, por causa de pH, etc. Aquecedor, deixa a água chegar na temperatura que o peixe estava e volta com o peixe para o aquário. Isso é diário, tá? Por 5 dias a gente utiliza esse remédio. 5 dias, uma aplicação por dia com troca total da água do peixe. Se em 5 dias o seu peixe não ficar bom, você vai ter que dar um prazo aí de 15 dias sem usar o remédio, para depois de 15 dias poder voltar a fazer mais 5 aplicações, tá? Então é só seguir a bula aqui. Bom, é isso. Vamos ver se eu consigo curar a minha xodozinha. E espero que ela reaja bem aí com suplemento, alimentação, com bactericida. Vamos ver o que vai dar. Beleza? É isso aí.